Olá, meu nome é Arthur Lorenzoni Locatelli e eu e meu grupo vamos hoje falar sobre a importância da transfusão sanguínea, manejo de compatibilidade do animal e do receptor. Bem, esse é o nosso sumário que traz todas as informações sobre os slides que a gente vai apresentar e, contudo, a gente vai falar no geral da transfusão sanguínea, do passo a passo, da importância, dos perigos e tudo que precisa saber para se efetuar uma excelente transfusão sanguínea, contudo, corretamente. Bem, eu vou agora dar uma breve introdução sobre o nosso trabalho. Bem, o que é a transfusão sanguínea? Nada mais é do que uma ferramenta terapêutica de emergência usada nos casos mais complexos de necessidade extrema. E ela pode representar um risco em situações de incompatibilidade sanguínea entre o receptor e o destinatário, né? Porque eles precisam ser compatíveis. E ela focaliza na recuperação de anemias graves, que são ocasionadas por várias causas. Essas causas de emergência são hemorragia ou alguma outra doença no sangue, que aí precisa ser efetuada a transfusão sanguínea. E as primeiras transfusões sanguíneas foram efetuadas em animais no século XVII, pelo Richard Lauer. Bom, a função primordial do sangue consiste em transportar uma variedade de substâncias essenciais para a sobrevivência das células corporais, como oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes e até os hormônios. O sangue tem essa função de transportar. Além disso, também desempenha um papel crucial de transportar os produtos residuais do metabolismo. A escolha de doadores para uma transfusão sanguínea, ela deve ser baseada em idade, peso, doenças predispostas, volume sanguíneo, histórico do animal e raça. São preferencialmente escolhidos animais adultos com um peso de no mínimo aí uns 27 quilos. Esses animais devem apresentar um comportamento dócil e estarem isento a enfermidades que podem ser transmitidas. São elas: Babesia canis, Leishmania, Girofilaria e Ehrlichia canis. Além de também estarem vacinados e livres de ectoparasitas. Os cães têm uma capacidade de doar 450 ml no intervalo aí de 21 a 28 dias. É permitido aí uns 16 a 18 milímetros por quilo, sem uma necessidade de suplementação férrica. Caso há uma suplementação férrica, pode-se doar em até aí 22 milímetros por quilo animal. Cães de todas as raças estão aptos para a doação de sangue, tendo uma grande observação nas características específicas da raça Akita. Cães Akita e também cruzamentos envolvendo essa raça tendem a ter níveis mais elevados de potássio intracelular. Durante o processo de conservação do sangue, ocorre a disponibilização de potássio das hemácias, resultando em um acúmulo desse íon na bolsa. E com essa condição, pode levar a uma hiperpotassemia na transfusão de volumes significativos de sangue para o animal destinatário. E principalmente se esse animal conter doença renal. No histórico de animais que são muito expostos, vêm de canis de doação, que fazem bastante viagens, estar sempre direto em contato com os outros animais, deve ser feita uma anamnese de antecedentes, verificando a possibilidade, se há, possibilidade de uma transmissão aí de ectoparasitas ou doenças infecciosas. Animais que já receberam transfusão sanguínea anteriormente, eles não devem doar sangue, pois existe um grande risco aí do desenvolvimento de anticorpos. E com isso, ele há uma incompatibilidade muito grande de não bater com o receptor. Os grupos sanguíneos referem-se a variações nas características dos glóbulos vermelhos determinadas por antígenos específicos na superfície
das células sanguíneas, conhecidos como antígenos eritrocitários caninos, que são os DEAs. Cada cão possui diferentes combinações desses antígenos, resultando em uma classificação em diversos grupos. Existem 8 tipos sanguíneos distintos de DEAs em cães, cada um com a sua incidência e a sua importância clínica. O DEA 1.1, mais comumente chamado de A1, possui uma incidência de cerca de 40% na população canina, sendo fundamental na seleção de doadores de sangue devido à sua prevalência. Doadores negativos para o DEA 1.1, eles são comumente considerados como doadores universais, reduzindo, assim, o risco de reações às transfusões. O DEA 1.2 a 2 tem uma incidência de aproximadamente 20%. Ele é menos comum que o DEA 1.1, mas ele é significativo na compatibilidade sanguínea, essencial na prevenção de reações transfusionárias de sangue graves em cães sensibilizados. O DEA 3, do tipo B, comumente conhecido, ele tem uma incidência de cerca de 5%, menos frequente, porém relevante na seleção de doadores e receptores, crucial para evitar reações transfusionais adversas. O tipo sanguíneo 4, também conhecido como C, ele é altamente prevalente e está presente em cerca de 98% dos cães. Ele é menos associado a reações transfusionais e cães com esse tipo sanguíneo negativo são considerados doadores universais, devido ao baixo risco de sensibilização. O DEA5, do tipo D, ele tem uma incidência de aproximadamente 25%, sendo muito importante na compatibilidade sanguínea, embora ele seja menos comum que o tipo C, sanguíneo. O DEA6, comumente chamado de F, ele tem uma incidência próxima a 98%. Também é altamente prevalente e ele está menos associado a reações transfusionais. O DEA7, ou TR, ele tem uma incidência em cerca de 45% da população canina e ele tem papel significativo na seleção de doadores, embora ele seja menos comum que os outros tipos sanguíneos. E por último, a gente tem o DEA8, comumente conhecido como HE. Ele tem uma incidência baixa de aproximadamente 4% e ele é muito relevante nas transfusões, apesar de ser o menos comum. O grupo do DEA1, o A1, o grupo do DEA1 ou o A1 é extremamente estudado devido à sua associação a reações transfusionais. Sua prevalência e importância na seleção de doadores o tornam essencial na prática clínica veterinária. No Brasil, a identificação dos tipos sanguíneos em cães ainda não é amplamente difundida. Embora existam testes disponíveis, a conscientização sobre a sua importância é muito limitada. No entanto, recentemente há um crescente interesse em promover essa prática para garantir transfusões seguras e muito mais eficazes. O teste de compatibilidade sanguínea é extremamente importante para definirmos, a fenotipagem sanguínea, os gêneros eritrocitários que está presente em cada animal doador. Esse teste de compatibilidade impede que sejam realizadas transfusões incompatíveis, que podem levar a diversas reações transfusionais, podendo acarretar até na morte do animal. O teste de compatibilidade ele é extremamente importante para que haja uma transfusão sanguínea correta mediante a 2 gêneros eritrocitários compatíveis. Uma vez que não foi realizada essa de maneira correta, ocorre riscos de serem definidas reações transfusionais, que eu vou falar posteriormente, mas que pode acarretar até na morte do animal. Então é extremamente importante que esse teste de compatibilidade seja realizado, tá? O teste de compatibilidade ele é realizado mediante a prova cruzada entre o Major Cross Matching e o Minor Cross Matching. Testes de compatibilidade maior
e teste de compatibilidade menor. O teste de compatibilidade maior, ele é realizado de forma laboratorial, mas bem simples, tá? O procedimento consiste em coletar uma amostra de sangue e uma amostra de soro do receptor e do doador com EDTA. Após isso, realizar uma lavagem das hemácias do receptor e do doador. E para isso é necessário colocar 0,2 ml de sangue do doador e do receptor em respectivos tubos de ensaio, logo após acrescentar 4,8 ml de solução salina, né? NaCl a 0,9% de concentração, tá? Em cada tubo. Após esse processo, é necessário centrifugar essa mistura, né? Centrifugar essa mistura durante 1 minuto em uma rotação de 3.400 RPM. Após essa centrifugação, tem que ser descartado o sobrenadante 3 vezes, tá? Então, essa centrifugação ela tem que ser realizada 3 vezes e o descarte do sobrenadante tem que ser realizado 3 vezes, tá? Após a terceira vez do descarte, né? Ressuspender as hemácias com 2 ml de solução salina. Após isso, essas misturas vão ser realizadas em tubos de ensaios diferentes. Como assim? Os tubos 1 e 2 vão ser 4 tubos. Tubo 1, tubo 2, 3 e 4. No tubo 1 e 2 vão ser procedimentos diferentes para cada tubo, tá? Eu vou explicar posteriormente. Nos tubos 1 e 2, será necessário, né, colocar uma gota de soro do receptor misturada com uma gota do sangue do doador ressuspendido. Isso nos tubos 1 e 2. Os tubos 3 e 4 são para controle. Controle, ou seja, para comparação de resultados, entendeu? Para que não haja uma discrepância de resultados e que o teste de compatibilidade ocorra de uma maneira correta, tá? Então, nos tubos 3 e 4 vai ser a mesma coisa, tá? A única diferença é que são tubos de controle. Após isso, realizar a centrifugação dos tubos 1 e 3 durante 1 minuto em uma rotação de 3.400 RPM. Após isso, será realizado a centrifugação dos tubos 1 e 3. O 3 é para controle, como eu falei anteriormente. Então, será realizado a centrifugação dos tubos 1 e 3 durante 1 minuto em uma rotação de 3.400 RPM. Tá? Após essa centrifugação, será observado a formação de um botão de sangue, o qual a gente tem que, com movimentos sutis, dissolver esse botão e para uma observação macroscópica, né, se o sangue for incompatível, será observada a formação de aglutinação, de coágulo, de grumos, né, naquela mistura, denotando que é incompatível. Mas se não houver essa formação de aglutinação, quer dizer que o sangue é compatível para a transfusão, tá bom? Para uma avaliação tanto macroscópica quanto microscópica. Só que a avaliação microscópica ela é realizada quando não tem como, né? Não é possível enxergar a formação de aglutinação macroscopicamente. Então, de preferência, realizar os dois tipos de avaliação para ter um resultado mais correto, tá? Agora, em questão dos tubos 2 e 4, eles vão ser colocados em banho-maria por meio de uma incubação. Incubar tubos 2 e 4 em banho-maria a 37 graus durante 15 minutos. Após esse processo, vai repetir o mesmo procedimento que eu falei anteriormente da centrifugação, durante 1 minuto a 3.400 RPM. Após isso, na interpretação de resultados, vai ser a mesma coisa dos tubos 1 e 3. Na avaliação macroscópica, será observada a formação de grumos caso negativo, caso incompatível. Então, não podendo prosseguir, né, com a transfusão sanguínea, assim como na microscópica quanto na macroscópica também. Na segunda etapa, que é o minor cross-matching, ou teste de compatibilidade menor, uma pequena porção de sangue completo com todos os componentes eritrocitários
do receptor ou uma suspensão das hemácias é combinada com o soro do doador. Se não houver aglutinação, se não houver coagulação, significa que o sangue, né, que o receptor é compatível com o doador, podendo assim prosseguir com a transfusão sanguínea. Mas é muito importante que seja realizado esses dois tipos de teste para se prevalecer a prova cruzada. Ambos positivos, quer dizer que pode prosseguir sem problema com a transfusão sanguínea. Falando um pouco sobre o armazenamento na transfusão sanguínea em si, o sangue dentro da bolsa, que a gente utiliza uma bolsa para poder armazenar esse sangue e efetuar essa transfusão. Cada bolsa sanguínea, a gente tem que ter em mente que ela é idealmente preenchida com 450 ml de sangue. A gente mantém a proporção adequada para o anticoagulante, mas se caso eu for realizar uma coleta em menor quantidade, essa quantidade de anticoagulante que está presente dentro da bolsa, ela necessariamente deve ser ajustada antes da efetuação da punção venosa. A gente sabe que esses recipientes, essas bolsas de transfusão, elas garantem um sistema hermético para a obtenção e segregação, diminuindo ao máximo o período da contaminação por bactérias. A gente tem que saber também que o sangue total ele é classificado como fresco durante um período de 8 horas. Após esse sangue ser armazenado na bolsa sanguínea, entre 20 e 24 graus Celsius, só que quando ele é preservado com CPDA1, ele mantém-se viável por 35 horas. Então, a gente recomenda um período máximo de 20 dias para armazenamento da bolsa sanguínea. Caso esse período ele seja excedido, passe, o mais indicado é mesmo o descarte dessa bolsa de sangue. Agora, falando um pouco sobre as soluções que a gente encontra dentro da bolsa de transfusão, a gente tem a solução de glicose citrato, a ACD, que consiste em glicose monoidratada, citrato de sódio e ácido cítrico ânido. A gente tem também a solução de glicose, fosfato e citrato, a CPD. Na composição dela, a gente encontra fosfato de ácido de sódio monoidratado, glicose monoidratada, citrato de sódio hidratado, sódio, ácido cítrico ânido. Temos também a solução de adenina, glicose, fosfato e citrato, ou CPDA, que é formada por fosfato de ácido de sódio monoidratado, glicose monoidratada, sódio, adenina, ácido cítrico ânido, e ela é a mais utilizada tanto dentro do âmbito de terapia sanguínea, hemoterápica no caso, em humanos quanto em animais. Então a gente tem essa utilização frequente dentro da medicina humana e da medicina veterinária. A gente tem também a solução CPD-SAG, manitol, solução 1, solução 2, que é basicamente glicose monoidratada, manitol, adenina, cloreto de sódio. A gente sabe que as soluções 1 e 2, elas se diferem quanto à concentração desses componentes. E por último, a gente tem a heparina, que infelizmente causa agregação plaquetária, por ser colocada em sistema aberto e não ter solução preservadora, ou seja, ela tem apenas 24 horas de viabilidade. Falando agora um pouco sobre os produtos sanguíneos, a gente tem o sangue total fresco, a gente tem o sangue total estocado, o concentrado de plaquetas, o concentrado de hemácias, o plasma rico em plaquetas e o plasma rico em hemácias. O sangue total fresco, ele é indicado para hemorragias agudas, anemia, distúrbios de coagulação e trombocitopenia. Só que ele expõe o animal ao risco do aumento do volume sanguíneo. Já o sangue total estocado, ele é indicado para anemia hipovolêmica. Só que ele não assegura a conservação de plaquetas e fatores de coagulação. O concentrado de plaquetas ele é indicado para trombocitopenia. Ele é uma via terapêutica e para profilaxia. Já o plasma rico em plaquetas, ele é indicado também para trombocitopenia, só que o animal ele corre o risco de haver uma sobrecarga no volume sanguíneo. Por sua vez, o concentrado de hemácias, ele é indicado para anemias e ele é ideal para pacientes com volume sanguíneo normal. Já o plasma fresco congelado, ele é indicado para coagulopatias hereditárias
e adquiridas: CID, sepse, hepatopatia, neoplasia, coagulopatia dilucional, de cumarínicos, pancreatite aguda, expansor de volume, hipoproteinemia, hipoglobulinemia. Só que, devido à sua curta duração dos fatores de coagulação, pode ser necessário realizar várias transfusões ao longo do tempo. Já o plasma congelado estocado, ele é indicado para hipoproteinemia e para hipoglobulinemia. O cripoprecipitato, ele é indicado principalmente para hemofilia e para a doença de von Willebrand. E ele é utilizado usualmente ele é administrado 30 minutos antes da cirurgia. Vamos falar um pouco sobre a administração? A gente tem que ter em mente que o sangue do cão doador, ele tem toda uma preparação. Ele deve ser coletado de forma asséptica para evitar a queda de temperatura, e o sangue ele precisa ser aquecido a 37 graus Celsius antes da administração. A ocorrência de temperaturas elevadas causam hemólise e a inativação de fatores de coagulação. A gente tem que ter em mente que uma administração rápida e excessiva de sangue ou plasma pode desencadear uma sobrecarga cardiovascular, que pode resultar em insuficiência cardíaca. É por isso que indica-se uma taxa que não exceda 10 mg/kg. Só que a taxa de infusão também deve ser determinada individualmente para cada paciente. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, pacientes com hipovolemia podem necessitar de taxas de transfusão de 20 mg/kg, já com condições cardíacas, renais, hepáticas, ou até mesmo bezerros e decúbitos, eles podem requerer taxas tão baixas quanto 1 ml/kg. A infusão, ela deve começar com uma taxa lenta de até 5 ml/kg, nos primeiros 30 minutos. Só para a gente ter uma noção inicial, uma detecção das possíveis reações transfusionais, caso não haja complicação. Nesse caso, a taxa pode ser aumentada, exceto em animais com problemas cardíacos, hepáticos ou renais. Só que a gente tem que ter que a programação da duração da transfusão é de 3 a 4 horas. Caso esse tempo seja estendido, há um alto risco de degeneração das hemácias, o que promove hemólise, crescimento bacteriano, infusão de metabólicos tóxicos, o que faria necessariamente a substituição por uma nova bolsa. Durante todo o processo de transfusão, é de grande prioridade o monitoramento do paciente, sempre efetuando os parâmetros gerais, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, avaliação de mucosa, glicemia e observação física constante, para não haver reações. Mas, se porventura houver reação, o mais indicado é parar a transfusão e estabilizar o animal. A prioridade é sempre o bem-estar do animal. As reações transfusionais podem ser definidas em imunológicas e não imunológicas, assim como, em agudas e tardias. Só que aqui eu não vou entrar muito na especificação de cada uma delas. Eu vou entrar aqui mais nos sinais que elas podem apresentar e vou apresentar as principais reações transfusionais ocorridas na clínica durante ou após, ou logo após uma transfusão sanguínea, tá? Então aqui, primeiro, eu especifiquei alguns sinais não específicos de uma reação transfusional imunológica aguda. Entre esses está a fraqueza, a apatia, a prostração, tremores musculares, inquietação e vocalização, que são sinais de que o animal está incomodado ou que algo está incomodando, durante essa transfusão sanguínea ou após essa transfusão sanguínea. A taquipneia, dificuldade respiratória, taquicardia. A taquipneia e a taquicardia são sinais muito não específicos, tá? Então, nas próximas reações que eu vou mostrar no slide posterior, praticamente todas as reações têm a taquipneia e a taquicardia. E o medicamento usado para a maioria delas é o mesmo. Então, não tem necessidade de uma linha investigativa tão aprofundada para saber qual é aquela reação transfusional. Até porque durante uma reação transfusional, o médico veterinário ele não vai ter tempo de criar uma linha investigativa para saber qual tipo de reação transfusional que aquele animal está tendo, tá? Então,
Entre os outros sinais específicos, temos a parada cardiopulmonar em situações mais graves, né, podendo levar até o óbito do cachorro. Micção, que é a liberação de urina repentina, rápida, né, sem controle. Convulsões, coma em casos extremamente graves, podendo levar até a morte. Angiodema e urticária, que são a mesma classificação de reação, só que uma é mais superficial que a outra. Urticária, ela é mais superficial do que o angiodema, por exemplo. A urticária, o que é isso? É o estabelecimento de manchas, de coceira, na pele mesmo do animal. Então, são sinais macroscópicos que o veterinário consegue identificar e, a partir daquele momento, mediante identificação, agir, identificando que é uma reação transfusional. Bom, aqui eu citei as principais reações transfusionais, tá? Não vou entrar no âmbito de classificação delas, porque eu só quis citar aqui as principais, as que mais acometem as clínicas e os hospitais veterinários mediante uma transfusão incompatível ou até por erros no manejo do equipamento que será realizado a transfusão, tá? Assim como no caso da contaminação bacteriana, mas eu vou citar um por um aqui para contextualizar melhor sobre essas informações. Então, a reação hemolítica aguda tem como principais manifestações clínicas totalmente inespecíficas, assim como a maioria, como eu mencionei anteriormente, hipertermia, taquipneia, taquicardia, hemoglobinemia e hemoglobinúria. Só que a hemoglobinemia e a hemoglobinúria não são sinais macroscópicos. Então o veterinário ele não tem tempo de criar essa linha investigativa para identificar o tipo de reação transfusional que está ocorrendo ali. Então, a hipertermia, a taquipneia e a taquicardia são os sinais mais comuns, tá? Como tratamento, nós temos a dexametasona, né, numa posologia de 4 a 6 miligramas por quilo via intravenosa, e a furosemida de 2 a 4 miligramas por quilo na via intravenosa também, tá? No caso da hipersensibilidade aguda, nós temos muito mais manifestações clínicas, então, e é uma das mais comuns de acontecer mediante a uma transfusão incompatível. Entre as manifestações clínicas, nós temos a taquipneia, a dispneia, a êmese, diarreia, salivação, urticária, prurido, angiodema e eritema, tá? E como o principal tratamento, assim como em todos aqui, tá? É a interrupção da transfusão sanguínea para evitar o agravamento, né, do sinal clínico que o animal está apresentando. A dexametasona de 0,5 a 1 miligramas por quilo via intravenosa e a difenidramina de 1 miligrama por quilo via intramuscular. A posologia do medicamento ela é alterada para determinadas reações transfusionais, porque cada uma age de uma forma no organismo do animal. Então, determinada reação, você não pode aplicar uma dexametasona em uma quantidade muito alta, porque pode acabar prejudicando, pode acabar piorando a situação do animal. Entendeu? Então, por isso que tem essa diferença na posologia, no mesmo medicamento. A contaminação bacteriana, ela é um daqueles casos que não é muito por incompatibilidade sanguínea, mas sim por erro no manejo, na asepsia, na higiene dos equipamentos, né? Dos equipamentos que são utilizados na clínica, na transfusão sanguínea. Então, para tratamento disso, nós temos os antibióticos de amplo espectro. Por quê? Porque não tem tempo de criar uma linha investigativa para identificar qual que é a bactéria que está acometendo aquele cachorrinho. Tem que ser uma ação rápida. Descartar produtos contaminados também pela bactéria, né, durante a transfusão. Eu acabei não falando sobre as manifestações clínicas, mas as principais manifestações clínicas, totalmente inespecíficas também, mas específicas de uma reação transfusional, é a hipertermia, taquipneia, taquicardia e a êmese. RTNF, ou reações transfusionais não hemolíticas febris. Tá? Ela tem como principais manifestações a hipertermia e a êmese, e tremores também. E o tratamento principal é a dexametasona de 0,5 a 1 mg por quilo na via intravenosa. Então, como observado,
O mesmo medicamento pode ser utilizado para vários tipos de reações. A sobrecarga circulatória também, muitas das vezes, ou na maioria, ou todas as vezes, né? Não é por incompatibilidade sanguínea, mas às vezes é pelo erro do médico veterinário na hora de definir a taxa de infusão sanguínea, a taxa de sangue que está indo para o cachorro, levando a essa sobrecarga, tá? Então, as principais manifestações clínicas são a taquipneia, taquicardia, ascite, edema pulmonar e efusão pleural. Então, aqui são sinais mais específicos e mais fáceis, né, de você identificar qual é a reação transfusional que está acontecendo naquele animal, dessa forma, podendo posteriormente, né, tratar da melhor forma possível. E o tratamento, né, como todas as outras, interromper a transfusão sanguínea, em todos os casos, e medicamentos diuréticos com ou sem agente que dilata os vasos sanguíneos. E recomeçar a transfusão sanguínea também é importante, porque não houve incompatibilidade, mas sim um erro na infusão sanguínea. A intoxicação por citrato não é tão comum, tá? Mas o citrato ele está presente na bolsa sanguínea, tá? Então pode ocorrer sim uma intoxicação pelo citrato, mas aí não é questão de incompatibilidade, tá? É questão de uma predisponência do animal com a intoxicação pelo anticoagulante, pelo componente anticoagulante. Como principais sinais clínicos, nós temos a hipocalcemia, tremores, hipertermia, êmese e arritmias cardíacas. Então, é muito importante que no tratamento o animal seja monitorado com o eletrocardiograma para ver a condição física, né, a condição geral do coração mediante aquele tratamento, se ele vai conseguir se recuperar ou não. Além disso, né, nós temos também a administração do gluconato de cálcio para reverter essa hipocalcemia, né? Então, a administração do gluconato de cálcio na concentração de 10%, na dose, na posologia de 0,5 a 1,5 miligramas por quilo. Eu e meu grupo gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, sobre o tempo disposto, sobre a atenção para a gente aprender um pouco mais sobre o que é a transfusão sanguínea, como ela funciona, suas reações, seu manejo, a forma correta de ser realizada, sua maneira de armazenamento, sua maneira de administração em animais com enfermidades. Então, sangue é vida. Querendo ou não, sangue é vida, literalmente. Então, nós gostaríamos de agradecer e até a próxima.